Hoje é dia 26 de agosto e é celebrado o Dia da Igualdade Feminina. Conversamos com Patrícia Itaibelli, que trouxe mais detalhes e a fundos o que é a igualdade feminina. Hoje a gente celebra principalmente o Dia da Igualdade Feminina, né? E esse é um grande marco das conquistas que a gente conseguiu enquanto mulheres ao longo dos séculos. A gente sabe a importância das mulheres representam mais de 50% da população brasileira e mais de 50% da população mundial. Essas mulheres estão sempre no mercado de trabalho, dentro do serviço doméstico, dentro de outras áreas e descobrindo, desbravando novos meios, novos caminhos, sempre com essa força que às vezes a gente pega e se nega a olhar. Às vezes a gente vê a mulher apenas como algo delicado, algo maternal, algo nesse sentido. Porém, várias mulheres ao longo dos anos conquistaram grandes marcos. Aqui no Brasil a gente tem mulheres que foram fortes, que foram inclusive a batalhas, né? Como a Anita Garibaldi, que todo mundo conhece pela saga das 7 mulheres, por exemplo, que foi uma guerreira forte que lutou pela independência do Sul. Nós temos também Teresa de Benguela, que foi uma mulher que lutou pela igualdade, lutou com armas, inclusive, como guerreira, para que o seu povo fosse liberto no tempo da escravidão no Brasil, né? Inclusive dedicando a tua vida na libertação de tantos outros. Indígenas, mulheres que também lutaram muito pela igualdade. Esse marco da igualdade feminina, ele começa com a conquista do voto feminino lá nos Estados Unidos em 1920, mais ou menos, 1930, por aí. E esse voto é um grande marco. Quando a mulher consegue votar, ela consegue decidir quem toma as decisões, principalmente políticas públicas. No Brasil, foi em 1932. Em 1932, o voto feminino, ele causa um grande marco. Então, eu posso decidir quem que vai me governar, quem que vai ser meu prefeito, vereador, presidente. E a partir do momento que eu posso votar, eu também posso ser votada. E aí eu pergunto, quantas mulheres nós temos representando a gente na política? Quantas mulheres realmente têm espaço de poder, o poder de voto, de mudar a Constituição? E por quê? Quando a gente vê, por exemplo, candidatas mulheres, candidatas homens, a gente acaba preferindo candidatos homens, sendo que a gente é mais de 50% da população brasileira. Então, esses são pontos de reflexão que a gente precisa estar colocando. E quando a mulher está ali, quando tem um homem, quais políticas públicas a gente consegue aprovar a partir dessa representatividade? A gente sabe que para a mulher conseguir trabalhar, ela precisa ter uma creche gratuita, ela precisa ter seguridade, ela precisa receber o mesmo que um homem que exerce a mesma função. Quantas mulheres recebem abaixo do valor que um homem recebe exercendo a mesma profissão? Então, isso são pontos que a gente precisa questionar. E qual a educação que a gente está dando para as nossas meninas? Será que elas estão tendo realmente uma educação libertadora? Uma educação que coloca elas num espaço de poder, um espaço de decisão e que elas consigam lutar pelo futuro delas e ainda consigam ter a mesma igualdade. A gente quer os mesmos direitos, a gente quer ter a mesma dignidade que um homem recebe. Muitas das barreiras que a gente enfrenta, principalmente as mulheres que são casadas, é o serviço doméstico. Se você colocar na balança o trabalho masculino em uma empresa, no setor privado, você vê que quando ele chega em casa, ele vai dormir, vai descansar, vai olhar um futebol, uma outra coisa no lazer. Para a mulher já tem a carga de trabalho do serviço doméstico, do cuidado com os filhos, e aí quando o homem faz a parte dele de ser pai, ainda a gente usa até a frase, ele está me ajudando. Não, se ele é pai, se ele mora na mesma casa, ele tem a obrigação de lavar, passar e de cuidar dos filhos. Muitas mulheres deixam de estudar porque a carga de cuidar da casa, cuidar dos filhos, fica só sobre ela. Então, por isso que a gente não tem tantas mulheres científicas. O peso, o cargo que é colocado à mulher é muito forte. A nossa voz, ela é importante e ela tem um poder muito grande. Não é porque a gente foi conduzida há muito tempo a aceitar as coisas de maneira calada que a gente deve aceitar. A gente até fala, como que a gente lida com a educação dessas meninas que estão chegando às novas gerações? A gente domestica elas para que elas sejam cordeirinhas e aceitam sim senhor, até uma palavra grosseira,
ou a gente empodera para que elas lutem pelos seus direitos, lutem pela sua classe e lutem para que outras meninas subam também. Nós estamos numa mudança de era, uma mudança de geração. Nós somos uma população que nasce aqui na América Latina, que na verdade é a Biaela, um nome feminino. As populações indígenas trazem muito forte essa questão materna, a Pachamama, a Mãe Terra. E por que elas trazem isso? Toda a vida vem da mulher, toda a vida é gerada pela mulher. E não apenas no apelo materno, mas no cuidado com a terra, no cuidado de olhar de uma outra forma a governabilidade. Então, quando a gente fala dessa questão da maternidade, a gente volta às nossas raízes. As culturas africanas também tratam muito bem essa questão do cuidado, da maternidade, da mulher, do poder feminino. A gente está numa sociedade que tem são duas forças muito fortes, a masculina e a feminina. E se as duas entram em conflito ou uma prevalece outra, a gente não vai conseguir uma sociedade justa. Mas as duas têm que ter os mesmos direitos, a mesma convergência. Então, meninas, mulheres, o poder e a força que a gente tem, ela vem da sororidade, que são várias mulheres que se enlaçam e que lutam juntas. A luta de uma é a luta de todas.